um passo de cada vez. Assim tem sido a nossa jornada nessa proposta de construção da sede própria do Centro Espírita, a Casa do Consolador Prometido. Chegamos até aqui graças ao amparo dos benfeitores do mundo maior e ao apoio de benfeitores encarnados que contribuíram conosco e contribuem ainda, doando valores essenciais à compra dos materiais e ao pagamento da mão de obra contratada. Estamos caminhando, não esmorecemos, pois temos uma meta, um objetivo, e juntos chegaremos à conclusão desta obra. Caminhamos agora para uma nova etapa no processo da construção, a cobertura, e para isso voltamos a pedir a contribuição espontânea e sincera dos companheiros e companheiras que apoiam a ideia, a proposta, os objetivos a que nos propomos juntos realizar, que possam continuar contribuindo conosco. Uma pequena parcela, mas nunca será irrisória, pois é com pouco de cada um que nós atingiremos o objetivo a que nos propomos e deixaremos na Terra, nesta existência, juntos, este legado, a sede própria do Centro Espírita, a Casa do Consolador Prometido. Boa noite a todos que aqui vieram na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos, encarnados e também desencarnados, que vieram ou foram trazidos na noite de hoje. Para nós nos harmonizarmos, convidamos a nossa irmã Lídia a fazer uma leitura. De Pão da Alma, Carlos Lacerda e Irmão José. O Espírita. O verdadeiro Espírita combate as más tendências. Procura a cada dia ser melhor do que é. Não foge à aprovação que a vida lhe reserva. Cumpre com os seus deveres no exercício do bem. Busca ser indulgente, fraterno com todos. Persevera na fé, antes a luz da razão. Agradecemos a nossa irmã Lídia pela leitura da noite de hoje, e convidamos a todos a fazermos uma prece. Convidamos que fechem seus olhos físicos, não com uma forma ritualística, mas para melhor sentirmos a presença dos nossos irmãos e todos superiores que aqui se encontram. Bondoso e amado Pai, querido Mestre Jesus, nossos mentores da casa, agradecemos a bendita oportunidade de podermos aqui estar e compartilhar esses ensinamentos que serão transmitidos na noite de hoje. Pai de infinita bondade, amado Mestre, como eternos pedimos em favor de todos os encarnados que vieram nessa abençoada casa na noite de hoje, deixando seus lares para aqui buscar o pão da vida. Pedimos também, Pai, em favor dos nossos irmãos encarnados, que aqui vieram ou foram trazidos por nós na noite de hoje. Pai querido, amado Mestre, permita que na noite de hoje eles recebam, através das palavras, dos ensinamentos do nosso expositor, o lenitivo para suas dores. Pedimos também, Pai, em favor do nosso irmão expositor, que na noite de hoje ele possa ser amparado, instruído, para bem esclarecer e para que nós possamos bem compreender a lição da noite de hoje. Que assim seja. Então, na noite de hoje, temos um palestrante não muito conhecido na casa, que nos brindará com as suas palavras. É o nosso irmão Jorge, ele é trabalhador da nossa casa, bastante conhecido.
Então, São Jorge, a palavra é sua e que possa bem explanar o estudo feito pelo Senhor. Que assim seja. Nossa, boa noite a todos. O tema da noite é algo a ser percebido por nós, o óvulo da viúva. Antes de chegarmos no óvulo da viúva, nós vamos traçar um caminho, né, que nos levou justamente até o óvulo da viúva. Todos vocês sabem que temos 4 evangelistas, né, chamados canônicos. Eles foram escolhidos no concílio de Nicéia. Isso em 325 depois de Cristo. Na cidade de Izmir, Turquia, perto de Constantinopla, ficava Nicéia. Esse foi o primeiro concílio da igreja ecumênico. Vamos dizer, pô, chamaram os espíritos? Não existia, né? Chamaram alguém mais? Não. Ecumênico por quê? Eles chamaram todas as correntes filosóficas dentro da igreja católica. Por isso ecumênico. Então, nesse concílio, esse concílio durou de 20 de maio a 25 de julho. Algum tempo, não é? Então, nesse concílio, eles fizeram uma seleção dos diversos, mas diversos evangelhos que existiam na época. E esses 4 evangelhos, chamados canônicos, por que canônicos? Alguém sabe por que canônico? O termo vem do canônico grego, significa régua ou vara de medida. O canônico bíblico é a lista de textos religiosos de uma comunidade aceita como inspirados por Deus e autoritativo. O que é autoritativo? Quem tem autoridade sobre alguém? Os pais, por exemplo, são autoritativos em relação aos filhos. Tem autoridade. Então, a igreja se ungiu de autoridade para passar os evangelhos canônicos, ou seja, os que foram disponíveis, né? Esses 4 evangelistas. O que são esses 4 evangelistas? Excelente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, desses 4 canônicos, nós vamos ver que tem alguma diferencinha entre eles. Mateus, Marcos e Lucas são tidos como sinóticos. Que coisa é essa de sinótico? Eles fizeram um apanhado da vida de Jesus e colocaram Jesus como humano, mas que fazia milagres. Se nós formos ver o evangelho desses 3, é muito parecido. Então há muita coincidência. Por isso, são chamados de sinóticos. Ou seja, há muita semelhança na narrativa, nos fatos, como se fossem biógrafos da vida de Jesus. Ah, Jesus foi ali na ponte, onde sentou, fez isso, fez aquilo. Sempre retratando Jesus como um humano capaz de fazer milagres. E você e João, por que João não entrou nessa? Bom, João era discípulo de Jesus, dos evangelistas, o único. Estão lembrados daquela situação
Quando Jesus na cruz chama Maria e se chama João e diz: mulher, eis teu filho. Era justamente este João, evangelista, na época muito jovem, e que realmente cuidou de Maria. Ele foi o filho, né, da mulher, de Maria, depois da crucificação de Jesus. Dizem que ele conhecia esses evangelhos sinóticos, mas ele fez uma abordagem um pouquinho diferente. Ele mostrou Jesus como Messias, o Paracleto, um indivíduo que veio justamente exemplificar o amor. Então, ele diverge um pouquinho desses outros 3 companheiros, que muito bem relatam a biografia de Jesus. Mas, hoje fica fácil nós fazermos certas atividades. O André quer vender algum hortifruti granjeiro. Como é que a gente faz? Paga. Né? Paga até no Pix. Não é uma facilidade desses. Mas no século VII, antes de Jesus, não era assim. Era escambo. Troca. O André enchia uma carroça de hortifruti granjeiro, sabedor que o Ney tinha um celular e queria fazer: ei, vamos fazer uma troca. Quantos quilos de hortifruti granjeiro tu quer para trocar por um celular? Não, 80 quilos. Não, é demais, é negociável. 65, tá bom. Então vejam só a dificuldade. Tinha que sair lá com 60 quilos, 65 quilos de hortifruti granjeiro para trocar por um celular. Vamos supor que não houvesse negócio. E a André ia passar 1 dia, 2 dias, 3 dias tentando trocar por um celular e não conseguiu. O que ia acontecer? Estragou. Mas lá no século VII, um rei, que o reinado dele era muito rico em ouro, teve a ideia: vou fazer, ou mandou alguém, né, separar em quantidades iguais o ouro, e cunhou a primeira moeda conhecida. Esse rei era Giges, e depois ele era rei da Lídia, hoje é Turquia. Depois Platão vai falar nesse rei. Quem gosta lá do diálogo de Platão e do irmão de Platão, com Sócrates, vai encontrar a citação desse rei. Mas esse rei, então, conseguiu dividir o ouro, né, em partes iguais, e fez a primeira moeda. Isso foi mais ou menos no ano 680 a.C. Depois, lá no ano 546 a.C., os persas, que todo mundo já ouviu falar, né, pessoal, persas, invadiram, teve uma briga lá com o pessoal da Lídia, e terminou vencendo a Lídia. Invadiu a Lídia. Aí descobriu que na Lídia tem moeda. Que bom, né? Facilitou a vida. E daí um outro conhecido também de todo mundo, que estudou um pouquinho de história, Dario I, conhecido como Dario o Grande, rei dos persas, gostou da ideia de moeda, e lá no ano 510 a.C., ele mesmo mandou cunhar as moedas. Como ele era muito modesto, ele botou a face dele nas moedas, né, chamando-se Dário. Depois disso, ou antes disso, inclusive, no ano 589, a Pérsia invadiu a Palestina. E Dario determinou que todo o Império Persa usasse moeda.
começou a se usar moedas nas Palestinas. Mas como os reinados desaparecem e aparecem repentinamente, no ano 332 a.C., os gregos invadiram a Palestina. E disseminaram também as suas moedas. Por incrível que pareça, a moeda grega era o dracma, que tinha a face de quem? Alexandre o Grande, que tinha sido um invasor da Grécia. Além dessa moeda, que pesava exatamente 4 gramas e 23, 4,23 gramas de prata, teve outras moedas. Logicamente, como nós hoje temos várias moedas, e daí vamos fazer link com o óvulo da viúva. Na Grécia, tinha uma medida, antes das moedas, de 72 centigramas, que o pessoal usava justamente para pesar a prata. Então, depois que inventaram as moedas, alguém pensou, pô, mas por que a gente não vai essa mesma medida moeda? O óbolo. Aí vamos ver o óbolo da viúva. Este óbolo valia 1,16 avos, um dracma, e pesava 0,72 gramas, ou 72 centigramas. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho uma moedinha pequenininha do Canadá, que são 10 centos. E eu tenho uma balança que pesa pequena quantidade, tudo pesar hoje. Quanto vai pesar essa moeda? Para minha surpresa, essa moedinha pequenininha pesou 2 gramas. O óvulo pesava 1/3 dessa moedinha super pequenininha. 1/3. Como é que o pessoal fazia, na época, um instrumento rudimentares, uma moeda tão pequenininha? Eu não sei, mas fazia. Bem, o óvulo, então, ficou conhecido como um pequeno donativo aos pobres. Então, o óvulo, por isso o óvulo da viúva, um pequeno donativo aos pobres. E até hoje ficou conhecido nessa situação. Óvulo. Normalmente dá um óvulo, dá um donativo aos pobres. Bem, aí vamos dizer, sim, mas a viúva, ela deu 2 óvulos lá no gasofilácio? Não. Ela não deu 2 óvulos. Ela deu 2 leptos. Isso é uma moeda romana. Não vamos esquecer que Roma também invadiu a Palestina. Por ordem de Roma, então as moedas romanas também eram correntes na Palestina. Mas o que tem que ver com um lepto? Um lepto, pense bem, a nossa moeda, que é o real, tem 1 centavo. A centésima parte de 1 real. O lepto era 128 avos de um denário. Denário, nós sabemos, está lá naquela parábola do Senhor das Vinhas, né? E no final do dia, o Senhor da Vinha mandou pagar um denário para cada trabalhador. Ele começou na primeira hora, ele começou na última hora. Então nós conhecemos que denário servia por 1 dia de trabalho. Se nós pegarmos o lepton e dividirmos, fazermos essa analogia,
de um dia de trabalho, ele vai equivaler a 5 minutos trabalhados. Então, um pouquinho que ele vai ir. 5 minutos de trabalho. Não vamos esquecer que a viúva ou ganhou isso trabalhando ou da caridade pública. Por isso ela doou 2 leques. Quem nos conta essa história é justamente o evangelista Marcos. Conta que a viúva doou 2 leques. Até hoje, lecton é conhecido como pequeno. Era a menor moeda. Em inglês, uma coisa pequena, minúscula, lecton. Vocês vão estranhar, puxa, mas não era Roma? Sim, mas Roma copiou muita coisa da Grécia. Então, às vezes o nome, é a moeda grega. Sim, mas tem um nome grego. Ou seja, uma moeda romana tem um nome grego. Bem, nós falamos no gasofilácio. Até vou sugerir alguém também vários gasofilácios para nós aqui, já que estamos precisando de dinheiro. O gasofilácio, na época, era um vaso, que não tinha tampa, onde o pessoal depositava o dinheiro no tempo. Se nós formos em igreja católica e protestante, a gente vai ver uma espécie de urna hoje. Só tem uma entradinha para botar o dinheiro. Aquilo ali é um gasofilácio. Então, na época, eram jarros, né? Que o pessoal chegava ali e colocava o dinheiro. Bem, então vamos entrar agora no óvulo da viúva. Levantando os olhos, Jesus estava com seus discípulos no templo. Levantando os olhos, viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre colocando ali 2 lecos. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos, pois todos eles colocaram do que lhes está sobrando nas caixas de oferta. Ela, porém, das coisas que lhe faltam, colocou tudo quanto tinha para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Eu acho que eu já coloquei que isso aí é algo a ser perseguido por nós. Vejam só. A viúva, por uma causa maior da caridade, ela deu tudo o que tinha, para que outro pudesse ter o mínimo de conforto e de benefício. Tudo o que tinha. Vamos nos lembrar de Jesus que algumas vezes falou isso. Quando um jovem mancebo, dizendo que seguia todas as leis de Deus, e gostaria de segui-lo, o que ele sugeriu? Vai, vende tudo que tem e dá que dom. Como ele tinha grandes haveres, negativo. Ah, eu vou vender tudo. Não vou vender, não. E não seguiu Jesus. Essa é uma situação de desprendimento que deveremos ter visando uma causa maior. Porque o óvulo da viúva, longe de ser só uma caridade material. Não. Ela vai muito além disso. Ela é uma caridade moral. É um esforço que a viúva fez para dar-se em prol de uma causa maior. E daí nós devemos nos questionar o quanto falta para chegarmos nesse nível da vida. O quanto falta? Às vezes nós percebemos uma causa maior, algo bom.
Mas nós não colocamos a mão no nosso bolso ou nem fizemos um Pix, né? Que é mais fácil. Porque nós pensamos em nós, nos nossos haveres. Ah, eu tenho um compromisso daqui a 3 meses. Ah, não. Vou fazer caixa agora. Tem uma causa maior que mereceria o nosso impulso generoso de doação, a gente esquece e passa ao lado. Às vezes nós agimos como esses companheiros que colocavam grandes quantias. Não é que o indivíduo vai colocar grandes quantias. Às vezes ele se dispõe a doar uma quantia que não vai lhe fazer falta nenhuma. Nada. O indivíduo vai curtir boa série, sei lá, vai no parque de diversão. Bom, sobrou alguma coisinha? Ah, sobrou. Aquele não. Veja o que é primeiro eu. E depois a causa também. Se der, se tomar. É o que esses companheiros que colocavam lá grandes somas estavam fazendo. Sobrou aquilo, não é fazer falta nenhuma. Então, não dá para caridade. A viúva, para ela era essencial aquelas moedas. Para a sua refeição, por exemplo. Mas ela não. Ela esqueceu do seu problema e pensou no problema do outro. Isso há pouco tempo atrás, né? Esse jovem judeu esteve aqui há 2000 anos. Então faz 2000 anos que nós temos esses balizamentos para ter como exemplo. Mas, como Deus nos deu livre-arbítrio, Ele não nos obriga a buscar seguir o exemplo da viúva. Não. Ele espera que um dia nós venhamos a despertar para isso. Ou seja, aquele resumo da lei que ele fez, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mesmo que nós estamos um pouquinho distantes. A viúva, sim, amava o próximo como ela mesma. Ela doou tudo que tinha para o próximo. E nós? Será que nós doamos um leque para o próximo? Não é significante. Só que nós temos que parar e pensar no óvulo da vida. A obra de materialização do Consolador prometido em Santa Maria está em execução. Precisamos da ajuda de todos. Colabore doando via Pix 00300740000143. Será mais um ponto de luz, um hospital de almas. Que assim seja. Mas saindo da parte material, financeira, o óvulo da viúva está impregnado de outras ações que sequer vão pedir de nós ou exigir de nós alguma pecúnia. Não, nada de dinheiro, nada de bens. Pede de nós a caridade que o Espiritismo chama de caridade moral. Nós vivemos tempos confusos, em que pese toda a modernidade, nós ainda, humanidade do planeta Terra, nos comportamos como indivíduos das cavernas, lá os trogloditas. Nós queremos a melhor caça.
Mesmo que a gente tenha uma boa casa, a gente vai lá brigar com o outro, criar inveja. E sair as guerras. Quantas guerras hoje acontecendo hoje? Século XXI. Porque eu não quero mais meio metro de terra. Ah, não, eu quero mais aquela mina que está ali naquele outro país. Foi simplesmente por ela. Não quero brigar, vou lá e brigo. E aí nós pensamos, poxa, mas eu não estou nessa guerra. É isso. Bom, ainda bem que a gente não está nessa guerra. Mas se a gente olhar o nosso país, o nosso Brasil, que é coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente vai ver o grau de violência que existe. Bom, se a gente abrir qualquer mídia, vamos ver esse grau de violência. E às vezes nós não estamos nesse grau de violência envolvidos, porque nós não estamos vivenciando aqueles acontecimentos. Ainda bem. Porque senão nós estaríamos naquele grau de violência. Daí vamos perceber que a violência que eclode lá na guerra, eclode também por aqui. E daí não poderíamos fazer uma caridade que não custa nada. Tentar, pelo menos tentar, tolerar os comportamentos menos cristãos que nós propomos diariamente. Nós também poderíamos fazer uma outra caridade. E via de regra esquecer. E ela não custa nada. Nós temos 20 segundos, talvez. Orarmos pela paz no nosso planeta. E aqueles indivíduos truculentos recebam a paz do Mestre Jesus. É uma caridade. Que não custa nada. Imaginemos nós aqui, todos os dias, tem pessoas que têm o hábito de orar antes de adormecer e conta fora. Ou seja, são 2 orações por dia. Imaginemos todos nós fazendo 2 orações por dia buscando a paz. O quanto isso iria contribuir para a paz no nosso querido planeta Terra. Olha que a gente quer a paz. Pelo menos a gente quer a paz para conosco. E o outro será pacífico para conosco. Então nós temos que começar a caminhar no sentido de construir a paz para o outro. Ou seja, nossas preces, aquelas preces que a gente pede por nós, pelos nossos parentes, vamos pedir pelo próximo que a gente nem conhece. Que a paz de Deus também invada o coração, os corações desses próximos. Caridade moral. Não custou nada, nem um centavo. Eu sou um pão duro quanto massa, mas eu posso doar sentimento. Já que os meus bens estão ali, protegidos por mim mesmo. Depois eu vou morrer e vou ficar grudado neles, né, incomodando os meus herdeiros. Mas eu fico assim, eu estou subindo. Fazer o quê? Então é isso que nós temos que pensar. Que educação nós estamos passando por aqueles que dependem de nós? Os nossos filhos, os nossos netos. Estamos passando para esse grupo de indivíduos. O importante é se agarrar nos bens materiais. E se tiver uma causa nobre, olhe para lá. Olhe para o outro lado e passe reto. E vamos guardar mais dinheiro. Vejam só que nós criamos condições e nós vamos sofrer um pouquinho mais além. Porque se nós ensinamos os nossos filhos, enquanto crianças, nesse aspecto,
eles vão se tornar adultos. E talvez nós, na velhice, venhamos a necessitar de cuidados desses filhos. E nós ensinamos a ser egoístas. E talvez daí eles pensem 2, 3 vezes. Será que vale a pena despender algum recurso com esse meu genitor? Eles não estão. A gente constrói o nosso futuro no presente. Então, o óvulo da viúva é um exemplo de atitude, de ação, que todos nós poderemos ter, independente da condição financeira que tivermos. Se tivermos uma condição financeira equilibrada, por que não auxiliar boas causas com o nosso dinheiro, com a contribuição financeira nossa? O óvulo da viúva chama a atenção de todos nós para essa situação muito simples, mas que nós desprezamos. Nós queremos ascender ao céu. Todos nós, certamente, queremos ascender ao céu. Queremos falecer e que venha um anjinho com asa ou sem asa, nos pegue e nos leve a um lugar muito feliz. Mas para irmos para um lugar muito feliz, nós temos que ter sentimento condizente. Já pensaram nisso? Eu sou extremamente egoísta. Não me interessa o sofrimento dos outros. Como vou me levar para um local onde há felicidade? Não, eu não mereço felicidade. Temos que pensar nisso. Quando nós queremos um objetivo, qualquer objetivo, seja material, intelectual, enfim, o indivíduo faz o quê? Sacrifício para conseguir esse objetivo. Eu quero me formar em tal coisa. Vai estudar. Os amiguinhos, alguém, estarão se divertindo e a pessoa não. A pessoa está estudando, está fazendo sacrifício, não está indo me divertindo. Eu quero um emprego X, tenho que me preparar para fazer um concurso. O indivíduo vai estudar. Como se diz hoje, ralar. E não vai lá nas diversões. Isso é um certo balizamento para nós que buscamos o céu e queremos o céu sem fazer nenhum esforço, nenhum sacrifício. Queremos apertar um botãozinho de um elevador e de repente paramos lá no céu. Não vai ser assim. Para a gente alcançar o céu vai ser de escada, degrau a degrau. E a gente vai suar um pouquinho para subir esses degraus. Então nós temos que aprender a fazer sacrifício. Por isso Jesus sugeriu que o jovem mancebo vendesse tudo que tinha. Ou seja, era um sacrifício que ele estava fazendo, ficar sem nada para seguir o mestre. Ou seja, ele estaria dando maior importância a Jesus do que aos seus bens. É isso que nós temos que parar de pensar. Eu valorizo mais o quê? Os ensinamentos de Jesus? Ou meus bens materiais? Eu estou mordomo, né? 60 anos, 70, 80, 100 anos, no máximo. Vamos ser mordomos desses bens. Porque quando a gente falecer, não vamos levar um centavo. Nada. Do que nós construímos. Materialmente. O que nós vamos levar para ascender ao céu?
o nosso esforço intelectual e o nosso esforço moral. Está ao nosso alcance, óbolo da viúva. Vejam só, moedinhas quase sem nenhum valor. Jesus não pediu que ela desse mais. Não, mas ela só deu isso. Não. Ela deu o que tinha. Então a lei de Deus é muito sábia nesse aspecto. Não pede de nós mais do que nós temos para dar. Só pede aquilo que nós temos para dar. Só que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, nós temos muito mais para dar. Mas não damos. Por quê? Egoísmo. E o egoísmo é contrário à caridade. Não vamos esquecer que o egoísmo ele não vem sozinho. Está liberado, não. Ele vem com orgulho, com arrogância, prepotência, uma série de primos ali no fundo. E dizem, não sei se é verdade, mas dizem que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Lembram lá da situação da linha, de um denário de salário? Mesmo os trabalhadores da última hora, mas que trabalharam. Então, às vezes, nós viemos como trabalhadores da última hora e não queremos trabalhar. Achamos que no final a gente vai ganhar o salário. Não. O salário do trabalhador da última hora é só para aquele que trabalha. E como é que nós vamos trabalhar? Trabalhar internamente. Modificando esses nossos sentimentos que nos afastam da ação da viúva do Deus Pilatos. Nós não vamos conseguir eliminar, eu pelo menos, dessa existência, todo o meu egoísmo. Orgulho, arrogância, prepotência, não. A gente pode diminuir um pouquinho. E como é que a gente diminui esse sentimento hostis à nossa felicidade? Colocando sentimentos que irão nos alçar a felicidade. Um deles, e via de regra o egoísmo e o orgulho impede que o indivíduo tenha, é a humildade. A humildade é um sentimento que possibilita que nós venhamos a fazer uma autoanálise tranquila. Nós vamos perceber os defeitos que temos e as virtudes que temos. Não vamos achar que somos só virtudes. Não. Vamos perceber que temos defeitos, que nós temos que corrigir esses defeitos. E como é que a gente corrige o mal? Fazendo bem. Eu sempre coloco que nós, eu pelo menos, estou distante de ser bom. Mas isso não me impede de fazer boas ações. Creio que não é do conhecimento da maioria, mas quando eu era garoto, pequeno, no arrabal de Porto Alegre, tinha um padeiro. Não o padeiro de fazer pão, mas o padeiro de vender pão. Uma carroça alta, fechada, e ele ia de armazém em armazém vendendo pães. O cavalinho do padeiro, ele já sabia, ele saía, ele parava aqui num armazém, aí ele ia lá entregar o pão, o cavalinho ia, parava lá no outro. Já sabia o roteiro, certinho o que tinha que fazer. Sabe por quê? Porque ele fez aquilo tantas vezes que aprendeu. Imagina um cavalo, aprendeu o caminho que tinha que fazer.
nós, que somos muito mais inteligentes que um cavalo, nós já sabemos o caminho que temos que fazer. Se a gente não faz, é porque somos indolentes. Não queremos. Achamos que somos tão espertos que a gente pode negociar com Deus. Ah, não dá uma enganadinha, mas eu não quis, não pude fazer, estava ocupado. Só que um detalhe, não é a Deus que a gente está enganando, é a nossa consciência. E mais tarde vai nos cobrar. Quantos companheiros vêm na reunião mediúnica lamentar-se do tempo perdido? Quantos, hein? Então, se nós não quisermos ser parte desse grupo de companheiros que vem depois do falecimento, se queixar do tempo perdido, nós ainda estamos a caminho. Poderemos mudar. Às vezes nós temos uma ânsia de mudar o outro. A gente olha, mas o outro está errado. A gente não tem esse poder de mudar o outro. Nem Jesus nos mudou. Mas nós temos um grande poder de nos mudar. E isso nós temos. A outra continua errado, ela não vai. Mas eu posso começar a acertar. Se quiser. Vamos dizer, anjos, de um momento para o outro, vamos nos tornar essa viúva do gasofilástico? Não. Mas nós temos que caminhar para conseguir esta meta, com objetivos menores. Isso nós poderemos fazer. Sem esquecer que, à medida que o indivíduo busca melhorar-se, ele muda o padrão mental, então vai mudar o padrão das suas companhias. Se antigamente o indivíduo tinha companhias maléficas, porque ele pensava mal e agia mal, quando ele começa a pensar bem e agir bem, muda. Os trabalhadores espirituais da casa, por exemplo, percebem. Hoje o indivíduo está fazendo um esforço. Vou ali dar uma força. Então já vai mudar essa situação. Né? Porque às vezes o indivíduo está vivendo de uma certa angústia, que ele não sabe onde vem. Na realidade ele sabe, mas ele finge que não sabe. Ele pensa, mas eu sou tão bom, como é que eu estou assim? Com essa angústia. Ele ficou tão humilde e a gente não era tão bom assim. Porque não fazer o mal é algo considerável. Mas deixar de fazer o bem que a gente possa fazer, isso vai pesar na nossa consciência muito. Talvez até nessa existência. O indivíduo em algum momento até deixou passar tantas oportunidades de fazer o bem. Não vamos esquecer Chico, que nos dizia que nós não podemos voltar ao passado para reescrever toda a história nossa. Mas nós podemos, a partir do momento presente, mudar o nosso futuro. Desperdiçamos 150 encarnações. Tá bom, mas agora nós temos essa. Não vamos desperdiçá-la também. Vamos bem utilizá-la. Não vamos esquecer que Deus não cobra de nós mais que aquilo que a gente possa ofertar. Ofertar. Ou seja, aquilo que nós temos condição de ofertar. Não aquilo que nós queremos ofertar, que é diferente. Às vezes nós temos condição de ofertar muito mais, mas só queremos ofertar um pouquinho. Então vai. Como aquele jovem judeu falou certa feita,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós, espíritas, conhecemos a verdade. Deveríamos estar libertos dos nossos próprios erros. É isso que a verdade vem fazer. A verdade não é para que nós venhamos a pegar alguém e sacudir. Não, mas a verdade. Nós temos que sacudir a nós com a verdade que conhecemos e parar de errar. Errar desnecessariamente. Porque errar por ignorância, nós ainda somos bastante ignorantes, e que perde a termos avançado muito intelectual. Então, erros por ignorância nós vamos praticar. Mas que a gente não pratique erro desnecessário. Se nós já sabemos que é errado. E buscamos cometer esse erro. Não vamos esquecer que esse mesmo judeu nos disse que é dando que se recebe. Mas não é dando como os políticos fazem geralmente, para pegar lá uma maracutaia qualquer. Não. É dando algo sem nenhum interesse em troca, como é essa viúva. Ela não pensou nela. O que eu vou receber? Será que vão me dar uma moeda para que eu consiga fazer a refeição? Não. Ela só deu, sem esperar a recompensa. Vejam a diferença. Então é dando que se recebe com esse intuito, sem nenhum interesse de receber algo em troca. Mas nós, espíritas, sabemos que vamos receber. Porque nós sabemos também que a cada um segundo a sua obra. Então que possamos, olhando a situação do óvulo da viúva, pensar o quanto de caridade poderemos fazer. Não só a monetária, a financeira, mas caridade, às vezes, ao calar, quando alguém muito mais ignorante do que nós vem discutir umas coisas. E virtude faz silêncio. Aquela situação lá do filme Nosso Lar, bota a água santa na boca. Veja só quantas coisas a gente pode fazer. Que não custa nada em dinheiro, mas vai facilitar a nossa vida em muito. Quantas encrencas, nós fazendo caridade moral, nós vamos evitar para conosco. Vejam só. Por isso é dando que se recebe. O indivíduo, ao tolerar uma grosseria, ele evita um desfecho maior. Imprevisível. Ou seja, ele está sendo caridoso com outro ignorante. Não está se expondo a uma situação que ele não sabe como iria terminar. Então, sugiro que a gente leia, releia e estude o óvulo da vida. Para ver como é que nós estamos nos enquadrando nessas personagens que Jesus cita. Se já estamos a caminho de um procedimento como o da viúva, que bom. Se não, vamos fazer um esforço para doar os nossos leptos morais ou financeiros, né, para causas justas e boas. Que às vezes essa causa justa e boa está inclusive no nosso lado, só esperando mais tolerância. Então é muito fácil a gente buscar essa caminhada do óvulo da viúva. Hoje, dificilmente nós teríamos essa condição, nós, eu. Mas se nós não tentarmos, nós não vamos atingir essa situação. Ou seja, a viúva estava exemplificando o resumo que Jesus fez da lei.
Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não vamos esquecer que somos cristãos. Então, a nossa meta maior é atingir esse resumo da lei. Muito obrigado. Agradecemos o nosso querido irmão pela história. Desculpa. Agradecemos o nosso irmão pela explanação da noite de hoje e pedimos que volte a se abençoar da casa mais vezes. Só não me gosta, vai mudar. Agradecemos a todos que aqui vieram na noite de hoje para prestigiar a palestra dos nossos irmãos. Agradecemos também aos irmãos, nossos mentores, e aos nossos queridos desencarnados que aqui vieram para aprenderem como nós. Um aviso de utilidade pública, né? Também o passe é coletivo, né? E, então, pedimos que se preparem e pedimos também ao nosso irmão Jorge que faça a prece de encerramento e com passe coletivo. Obrigado a todos. Então vamos respirar bem profundamente, sentar o mais confortavelmente possível, centralizar a figura do nosso querido Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, possamos nós, com persistência, disciplina, perseverança, olhando o bom exemplo da viúva do gasofilácio, possamos nós nos desprendermos do nosso bem material para alçar a caminhada indispensável para a aquisição dos nossos bens espirituais. Que a tua paz continue a envolver a todos nós. Que assim seja.